Fechou. Fala galera do podcast Neurocast, boa tarde. E o tema de hoje é segurança em movimento. E aí, como é que vocês estão? Erickson Master, tudo E bem? aí, pessoal? Erickson Master falando. Como é que você tá, Fábio? Boa tarde, pessoal, né? Boa tarde para boa noite quase aí, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite e vamos bater um papo aí hoje sobre nossas carreiras. Lembrando que no Neurocast temos alguns patrocinadores, como a VIP Perfum, fica no Shopping Itaquera, os melhores perfumes, Vambora Bar. Vambora Bar é o melhor bar da Zona Leste para você poder curtir uma balada. DK Modas, meninas, quem quer comprar roupa, vai para DK Modas. E vamos começar o nosso podcast. Tudo bem, Erickson? Tudo bem, Como é que você tá? a Deus. Prazer Conta um estar aqui com pouquinho vocês. sobre você. Pessoal, meu nome é Erickson, eu tenho 38 anos, trabalho com mecânica atualmente há aproximadamente 18 anos, praticamente a minha vida toda. Já trabalhei com pintura de carros e motos também. Hoje eu trabalho com a parte de motor e suspensão em São Bernardo do Campo. E também tenho um canal no YouTube, Erickson Master, com dicas de mecânica, para quem quiser acompanhar. Erickson, quando você começou esse seu amor pela mecânica? Eu já trabalhava com carros, eu era pintor na época. Foi meio que por obrigação, estava desempregado, surgiu a oportunidade e eu entrei. Agora eu amo e sou completamente apaixonado pelo que eu faço, eu não me veria fazendo outra coisa. Foi basicamente uma oportunidade de trabalhar com um primo meu, que era mecânico, ele me chamou para trabalhar como ajudante. Conforme eu fui passando o tempo, eu fui me dedicando, estudando e evoluindo. Hoje é o que eu faço por amor na minha vida. Hoje você tem amor pela profissão. Eu gosto do que eu faço. É bem legal isso, né? A gente trabalhar com o que a gente gosta. Sem dúvida. E você, Fábio? Vamos lá. E você? Conta um pouquinho sobre você. Sou o que Fábio você Almeida, faz. né? Mais conhecido como... É Fábio Silva de Almeida, mas mais conhecido como Fábio Almeida, né? No mercado de trabalho e também com os meus amigos. Bom, tenho 43 anos, sou promotor técnico comercial no ramo de EPIs, né? Estou no ramo de EPIs já, vamos colocar, desde 2007, então vamos aí para bastante tempo, né? Minha função nesse ramo é atuar dentro de indústrias e distribuidoras, né, dentro do mercado de EPIs. Então, eu faço desenvolvimento técnico no setor industrial, gerando demanda para o pessoal de distribuição. Sou formado em segurança do trabalho, né, sou técnico de segurança do trabalho e também tenho minha formação, né, de nível superior na parte de marketing, né, que eu fiz em 2014 minha faculdade, né. E, basicamente, esse é o Fábio aí de hoje em dia. E quando você começou também, Fábio, a amar essa sua profissão, a querer buscar mais o conhecimento na área de segurança do trabalho? Eu começo numa empresa chamada Balasca, né, ficava na região do Canindé, hoje eles estão lá em Bom Sucesso, em Guarulhos. Começo no setor ali de separação, de conferência de materiais e... eu via muitos técnicos, né, entrando no setor, às vezes ia pegar amostra, a gente conferia algumas amostras ali para os técnicos, e aí fui ficando curioso a respeito da função, entanto que eu pergunto até hoje é um parceiraço, um amigo aí, o Eduardo Elias, e tinha uma sala atrás, né, chamada Salinha do Biosystems, que Biosystems são detectores de gases, né, que a Balasca tinha na época, né, que era detentora aí da marca, né, a comercialização, e eu pergunto para ele o que eu precisava para ser técnico igual eles, né? E a orientação que ele me deu foi, cara, faz um curso em segurança do trabalho. Então eu faço o curso, né, eu vou lá, me matriculo no vestibulinho, fiz aqui no Rocha Mendes, aqui no Vila Prudente, e tinham 40 vagas, e dessas 40 vagas, assim, não estudei na época para fazer o vestibulinho, fui na raça mesmo. Aí tinha 40 vagas e eu sou o 40º, né? Eu passei então era para ser mesmo. E aí acabou que ao longo do tempo dessa empresa eu acabei saindo, fui passando por outras aí que eu me torno realmente técnico
em produtos. É Deus operando, né? Erickson, vi que além da parte da mecânica, você comentou também que você tem N motivos para poder mexer com o carro, até pintura. Sim, já trabalhei com isso. E assim, a função como pintor automotivo começou como? Com a brincadeira. Eu e meus amigos bagunçavam muito na adolescência, não parava em casa. Aí a mãe de um dos meus amigos, o Thiago, obrigou ele a trabalhar, né? Conversou com um cliente dela e levou ele para oficina de moto. E na época eu e meus amigos andavam tudo junto. Aí acabou eu e meus outros 2 amigos indo junto com o Thiago. Aí começamos os 4 na pintura, depois eu passei para a pintura de carro do lado, onde eu me formei como pintor de carro. Qual conselho você daria para quem está começando agora? Cara, são 2 pontos. Para um jovem e para um adulto é diferente. Para um jovem hoje é a humildade, que é muito difícil. Mas para todo mundo é estudar e trabalhar para quem sabe, entendeu? É muito legal você já ter o seu negócio, mas é bom você começar com pessoas que sejam melhores do que você. Então você tendo a oportunidade de trabalhar com pessoas experientes e adquirir essa experiência é o primeiro ponto. E segundo lugar, tá sempre estudando, porque as coisas estão evoluindo, senão fica para trás. Entendi. E Fábio, quais são os principais objetivos da segurança do trabalho? Cara, a segurança do trabalho é para cuidar da saúde do trabalhador, né? Eu nunca atuei como um técnico dentro de uma indústria, que é o curso de segurança do trabalho, é voltado para isso, né? Em diversos tipos de indústrias, né? Na área da construção, metalurgia, entre outros aí. Que a gente falando que hoje no Brasil, para você ter um técnico de segurança dentro de uma empresa, você tem que ter acima de 100 colaboradores, aí você já é obrigado a ter. Né? Então, assim, então, a segurança do trabalho é para a prevenção da saúde do colaborador. Né? A gente fala que nós somos prevencionistas. E a ideia é essa. E eu, como aqui do outro lado, desenvolvendo EPIs, na verdade, eu levo soluções que vêm agregar nessa questão da segurança dentro das indústrias, né? Então, a segurança do trabalho é para isso. A gente costuma dizer o seguinte, que fazer segurança no trabalho é você mandar o colaborador para a sua casa da mesma forma que ele veio, né? Com a saúde que ele veio, né? Porque, infelizmente, não é muito noticiado na televisão, mas o Brasil tem uma quantidade enorme aí na questão de acidentes dentro do ambiente de trabalho, né? Isso tem pessoas que acabam se machucando superficialmente, outras acabam perdendo membros e muitas vezes até acidentes fatais. Então a segurança do trabalho é isso, é cuidar do colaborador, fazer com que ele volte para a sua casa, para a sua família, da mesma forma que ele veio trabalhar, com saúde. Na área que eu trabalho bastante, é bem comum a gente ver os mecânicos faltando ponta de dedo, por causa de falta de prevenção, né? Sim. E sempre fica no prejuízo, porque se você se machuca, você não está usando a luva, você não está se protegendo. E embora não seja uma cultura da empresa ajudar o funcionário a se cuidar, quando você se machuca, o prejuízo é só seu. Porque normalmente quando a gente é contratado, assina um termo de responsabilidade falando que tem que usar o EPI. Uhum. Só que é assim, você assina muitas vezes sem ler. Você está na parte de baixo lá da escala de trabalho, peão. Você começa a trabalhar, você assina alguns papéis, não lê e trabalha. No dia que você se machuca, estava escrito lá, usar luva durante o período. E muitas das empresas também não reforçam isso. Não né? reforçam. Tem muitos empresários hoje que quer saber da empresa crescer, porém não quer dar um cuidado a mais para o empregado. Então, isso fica muito difícil também para você que é um técnico de segurança do trabalho poder ingressar no meio disso em questão ao dono da empresa. Eu digo que hoje no Brasil, cara, assim, o Brasil, na verdade, ele tem uma estrutura muito boa na questão do ambiente de trabalho, na questão da segurança, né? E hoje você tem uma questão do tal de e-social, que é onde é registrado ali os trabalhadores, e toda a atividade dele é registrada ali, né? Então, até o EPI que ele vai usar hoje, tem que ser feito esse registro lá no e-social. Eu digo que o Brasil hoje acaba sendo, lógico que existe ainda uma etapa muito grande ainda de conscientização. Eu acho que assim, eu penso que essa questão da segurança no ambiente de trabalho, não só no ambiente de trabalho, mas aí você vai realizar uma atividade na sua casa mesmo, Sim. Deveria ter informações nas mídias abertas, né, para falar a respeito do assunto, que é bem importante,
Mas mesmo assim o Brasil tem evoluído bastante na questão da segurança. Você pega nas grandes indústrias principalmente, é rigorosíssimo, entendeu? A gente fala, né, que você comentou, tem a NR6 lá, que é a NR, existem algumas normas regulamentadoras dentro do... Hoje a gente está em cerca de 38, mais ou menos, não me recordo muito, porque faz tempo que eu não pego as NRs, ela acaba atualizando aí conforme o tempo. Mas são mais de 30 NRs, que cada uma tocando um tipo de assunto. E a NR6 fala dos EPIs em geral. E fala da importância por exemplo, quais são as responsabilidades do empregador e as responsabilidades do empregado com relação ao uso do equipamento de proteção individual. Então, assim, o Brasil, graças a Deus, eu tenho vivido um avanço gigantesco. Lógico, ainda existe aquelas pequenas indústrias ainda sem informação, pessoas que estão empreendendo ali, pequenas fábricas que realmente ainda carecem, mas já está, mesmo assim, você já vê que o pessoal está lá usando o EPI, muitas vezes não tem a instrução certa, mas está com o EPI fazendo a utilização. Mas você acha que antes ou agora tá melhor essa forma de ver o trabalhador realmente usando o EPI, de ver que realmente a empresa está se preocupando com esse cuidado do trabalhador? Não, já vem de um longo tempo, né? Que as normas regulamentadoras vêm desde a década de 70, porque a gente fala que foi ali de 1978 quando é lançado ali as NRs, né? E, no entanto, que tem uma estatística que na década de 70 o Brasil era campeão de perda de dedinho no mundo. O presidente é uma estatística, né? Então, assim, ele acabou... ele trabalhou na empresa aqui em São Bernardo, né? Aqui em São Paulo. É uma estatística aí viva. Então, assim, aí ao longo do tempo vem se trabalhando muito em cima disso, né? Eu digo que da última década para cá, acho que tem tido um grande avanço. Não só nas normas, né? Nas normas em questão, da questão de segurança do trabalho, mas também no avanço de tecnologias com novos equipamentos, né? EPIs. Favorece bastante. Porque até então você tinha lá, tem registros aí de... as botinas, né? As botinas de segurança na época, um solado de borracha de pneu de caminhão, pneu de trator, eram bem duras e eram desconfortáveis, e ao longo do tempo isso vai evoluindo, vem tendo novas tecnologias. Você tem tênis parecendo com CA já, né? Que é o certificado de aprovação, e parecido com tênis mesmo, tênis de passeio. Aí, tem o tênisinho lá com bico, sem bico, né? No mercado já. Então vem evoluindo bem. Óculos de segurança também tem tido uma evolução. Você vê os óculos de segurança bem estiloso, bem bonitinho. E na questão de luva também. E mais confortável, né? Tinha muito luvas, algodão, couro, né? A vaquetinha lá, raspa, que é a raspinha do couro. As luvas de PVC, que são antigas também. Mas ao longo do tempo vem trazendo novas tecnologias. Hoje, luvas com tecido ali, né? Com resistência a corte, luvas para alta temperatura que tem no mercado também. Então tem tido uma grande evolução. Eu acho que hoje o Brasil é referência, na verdade, na América Latina na questão de segurança ao trabalhador. Entanto que as normas brasileiras elas são aceitas em países da América Latina. Então se você, por exemplo, o fabricante nacional, se ele quiser exportar essa luva para a América Latina, eles acabam utilizando as nossas normas aqui. Não, tem alguns países, outro como a Argentina, que é bem específico, tem que ser a normativa própria deles, mas os demais acabam aceitando Tendo as nossas normas. Aqui, tendo registro aceita, CA bonitinho, aí dá para comercializar para outros países da América Latina. Na área que eu atuo, só um minutinho, é uma coisa que é bem importante que a gente já se machucou. Meu pai mesmo não tem a ponta do dedo, ele trabalhava de borracheiro. Uhum. E uma coisa que era muito difícil para se trabalhar com EPI antes era a qualidade. Por exemplo, não era muito comum a gente que está montando o motor, a luva ficar escapando da ponta dos dedos. Ou você monta um motor assim, você passa o dia inteiro, aí na hora de você colocar um parafusinho na tampa de válvula, a luva não tinha um bom tato e escapava o parafusinho lá dentro. Pô, filho, lá vai ter que desmontar de novo. Hoje tem bastante tecnologia nos trabalhos que favorece, né? Como aquela luva sua cinza, dá para observar que é o tipo que eu gosto. Ela absorve a mão e a borrachinha, ela evita que fique deslizando. Então isso já me favorece trabalhar com EPI, coisas que não existiam antigamente. Sim. A indústria, então, hoje evoluiu bastante, né? Pra gente poder falar de antigamente para o que está hoje, eu acho que a evolução dela foi extraordinária nesse mundo de EPI. Sim, e hoje você tem diversas marcas no mercado,
aí com muita similaridade, né, dos equipamentos. Você pega às vezes uma luva minha, é muito parecida com a luva do concorrente. Boa parte desses equipamentos aí, que nem luva principalmente, essa tecnologia, são importadas, né, não são fabricadas no Brasil. Algumas em específico, sim, como luva de couro, luva de vaqueta que a gente tem, algumas de PVC, ainda tem fabricação aqui, mas essas luvas tecnológicas mais específicas, que nem resistência a corte, luva com a palma em PU, né, que é essa que você acabou comentando aqui, ó, que é a cinza. Né, essa é uma de resistência a corte, por exemplo. Essa daqui que é boa pra gente trabalhar. E aí, essas tecnologias são importadas, vem muito da Ásia, né? China, Indonésia, Sri Lanka, esses países lá que acabam sendo mais benéfico produzir lá, né? Pegar um fabricante lá, colocar a sua marca, Aqui, do que produzir no Brasil. A dificuldade maior que a gente tinha antes na área que eu atuo era trabalhar com luvas, por exemplo, que me desse esse tato, tá vendo? Sim. Dependendo do parafuso que eu vou pegar, algumas eram muito grandes, ficava assim, ó. E é onde gerava os acidentes e o desconforto, o que fazia com que a gente não usasse. Então hoje, querendo ou não, as empresas elas estão ajudando bastante a evitar o acidente, entendeu? No caso hoje, se você for pegar um motor para desfazer ou fazer com uma luva dessa, você consegue... Trabalha sem bem. se machucar, sem poder falar assim, nossa, cortei meu dedo, perdi o dedinho mindinho igual o presidente. Não, isso já ajuda bastante. Assim, eu quero salientar bem, gente, que é o seguinte, o EPI, ele não evita o acidente. Sim, ele previne. Ele, como eu falei, minimiza o impacto do acidente. Por exemplo, não significa que nem uma luva de resistência a corte. Fábio, ela vai cortar? Sim, determinada pressão de corte, ela vai sofrer um dano na luva, mas se o colaborador não tivesse estivesse sem a luva, pior, né? o dano é pior. Entendeu? Então, assim, o EPI em si, ele é feito para minimizar o impacto do acidente. A gente fala que o EPI, na verdade, é a última barreira. É aquela pior possível. Por quê? Na norma fala o seguinte, eu tenho que utilizar de todas as medidas de engenharia para tentar eliminar o risco. Então, se eu não consigo eliminar o risco, fiz de tudo, aí eu vou implantar o equipamento de proteção individual adequado ao risco. Entendeu? Então, assim, quando eu uso EPI, significa que eu fiz de todas as formas. Tentei eliminar o risco ali na fonte, mas não consegui. Então, eu tenho que utilizar um EPI para estar protegido contra aquele risco. Por isso que muitas indústrias, para você entrar, você é obrigado a usar um capacete, um Sim. fone, né? Mesmo que você não esteja trabalhando, esteja passando nos corredores, você hoje não entra em determinadas indústrias sem o equipamento. Né? Não, Existem exigido. normas para isso? Sim, a empresa, na verdade, ela cria, porque assim, se você vai adentrar uma área, principalmente assim, quando você vai, dando eu como exemplo, eu vou lá, vou visitar uma indústria, aí eu vou adentrar a produção dela, porque eu como técnico de EPI, muitas vezes eu visualizo ali o risco em si e em determinado EPI, às vezes eu posso dar uma sugestão de melhoria para tanto na parte de proteção quanto também no custo, né, que a gente fala que a gente ajuda a melhorar a proteção e gastos com EPIs também, essa é a função do técnico, do promotor técnico. Então, se você vai acessar uma área que é classificada com risco, então tem que estar ali, a própria empresa já tem a normativa dela que vai ou exigir que você já leve o seu EPI, ou muitas vezes você está lá, ela fornece o EPI para você fazer esse processo de visitação na parte fabril, né? Na parte industrial ali, né? No pátio. Erickson, como e quando surgiu a ideia de fazer os vídeos para ajudar pessoas no dia a dia em relação à mecânica? Como trocar um pneu, como ver se o motor ferveu? Como surgiu essa sua ideia? Por reciprocidade. Por exemplo, eu trabalhei numa oficina, houve um período que tinha muita competição entre os mecânicos. Eu brincava que parecia cachorro defendendo o osso, né? E tinha uma galera que veio mais antiga antes de mim, eles tinham um péssimo hábito de esconder informação. Então era muito comum você trabalhar num ambiente, às vezes na hora de você fazer um serviço mais específico, os ajudantes não ficavam, eles não permitiam. Era uma cultura até. Aí eu tinha dificuldade, eu sempre fazia o seguinte, eu estava trabalhando na empresa, às vezes eu tinha que ir em uma outra oficina, pagar às vezes para um mecânico para ele ir lá e me dar a dica, entendeu? Para eu arrumar o carro da empresa. A empresa não ganhava sobre isso. Mas como eu queria aprender, eu queria ter essa noção, eu chamava o cara, pagava uma coca, às vezes era por camaradagem, e eu pegava. Quando o YouTube começou a bombar, eu vi que já tinha uns canais que estavam fazendo isso.
Só que tinha coisas que eu aprendia e eu via que a galera não tinha. Então foi quando eu decidi começar a postar os vídeos, porque eu via que eu estava sendo ajudado pelo YouTube e eu queria retribuir isso para as pessoas. Aí eu comecei a postar os vídeos. Hoje é engraçado, porque semana passada um cara do Acre mandou uma mensagem para mim, tirando dicas. Pessoal, vídeos que eu fiz há 8 anos atrás, a galera liga e falou, como é que faz tal coisa? Então eu vejo que hoje eu faço os vídeos, as pessoas elas são ajudadas, assim como eu já fui bastante ajudado, entendeu? Então foi mais por essa de reciprocidade. Começou como apenas a boa vontade e hoje faz parte do meu trabalho, uma segunda ocupação que eu tenho. E hoje você pode dizer que você ajuda bastante pessoas e tem um retorno delas quanto aos seus vídeos, ao seu canal. Isso é legal para você na parte da mecânica, né? E muitas vezes eu não sei responder. A gente junto procura. E mesmo que eu não tenha condição na hora de resolver com eles, eu falo, cara, assim que você descobrir o defeito, você me avisa. Aí às vezes o cara vai, passa um respaldo, fala, eu arrumei o carro, o defeito é tal, eu posso fazer um vídeo, ele me manda. E tem inclusive alguns vídeos do meu canal que foi algumas dessas pessoas que mandaram, pessoas comuns que não têm interesse em fazer vídeo, mas que descobriu uma coisa assim que, desde uma coisa simples, por exemplo, como trocar um filtro de ar-condicionado, até um defeito mais complexo, que pode ser até questão de recall que as empresas não mandam, entendeu? Tem defeitos que eles são crônicos e que não chegam a dar recall. Então acontecem direto. Aí muitas vezes a gente descobre junto, o cara ele descobriu e fala, consegui descobrir e é tal coisa. E a gente tem essa troca até hoje. Você é mecânico, porém você tem um carro nacional ou você tem já um carro importado? Eu prefiro carros importados. Eu tenho dois hoje, só que eu prefiro carro importado. O meu carro particular é um carro importado, é um Citroën do ano 2000. No caso, qual a diferença entre os dois? Um carro nacional, feito aqui no Brasil, e um carro que vem de fora pra gente? Com exceção de carros de padrão muito alto, como o Ômega é um exemplo de resistência e durabilidade, a média dos carros nacionais são fracos em tudo. Por exemplo, em 2016 eu trabalhei bastante, na época eu trabalhava bem intensamente e saí com meus amigos à noite. Voltando para casa, eu estava com muito sono e eu dormi. Paguei. Eu, na Avenida Paulista, eu derrubei um poste. E eu saí ileso. Quando a perícia foi lá, a polícia foi, a primeira coisa que ele falou foi, onde que está o motorista? Aí até eles entenderem que eu era um motorista, eles não acreditavam, porque eu estava ileso e tinha um poste no chão com a frente do carro amassada. Então, carros de padrão mais alto importados, eles oferecem uma qualidade que, infelizmente, o brasileiro ele não briga por isso, entendeu? Cada vez os carros estão mais eficientes por tecnologia, por questão de emissão de gases, mas estão mais descartáveis em muitos outros aspectos. Como o maior problema desses carros é a manutenção, que seja através da compra de peças ou pela própria solução, e é um problema que eu não tenho, eu particularmente prefiro andar com carros melhores. Então, eu sempre, prioritariamente, eu prefiro carros importados. Então, gente, ouve a dica dele, entendeu? Quando for comprar, compra carro importado. Se você não tiver um dinheiro, você junta, corre atrás do seu sonho, que é melhor você pecar por você ter uma coisa boa do que você gastar um pouco e não ter resultado, né? Até um ponto sobre isso... Só uma curiosidade, falar. Teve que pagar o poste? Cara, graças a Deus não. Aconteceu, ia ter o processo, tudo, mas os policiais, eles entenderam que eu tava com sono, mas eu tomei uma fechada. Aí o que acontece? Eu tava meio que aéreo, assim, passou com tudo, derrubou, mas eles acabaram não cobrando, graças a Deus. Na hora da perícia lá, o policial, ele procurou bebida, ele procurou várias coisas. Aí eu cheguei, meu pai chegou, ficou conversando lá comigo e acabou que eles entenderam que, tipo assim, qual foi o primeiro ponto? Eu tava com sono, então isso tira reflexo da gente. Mas eu tinha tomado uma fechada, passou um carro com tudo, não atravessa lá, que nem uma bala. Aí eu meio que me assustei. Teve uma vez que eu viajo bastante, né? Isso foi faz uns 4 anos atrás, mais ou menos. Aí, às vezes, eu pegava, saía lá do interior, 4, 5 horas de viagem, vinha, estrada, trabalhou, às vezes, uma semana. Teve uma vez que eu, chegando na descida, próximo de onde eu morava, eu apaguei por uns 2 segundos, assim, e voltei, cara. O sono mas o volante não combina. Não chegou a acontecer acidente. Não, é assim, eu voltei e, sabe, assim, mas sabe se deu aquela apagada? Sim. Entendeu? Mas... Até, só continuando o raciocínio que o Juan falou sobre carros importados, é porque uma coisa assim que é uma cultura da gente é que a gente enxerga carro com os olhos e com o coração, né? O cara olha um carro, tipo, nossa, que carro lindo, cara. Só que carro, ele é engenharia, e engenharia com base matemática, não é opinião.
É fato. Então, por exemplo, você tem um carro com 5 pessoas e você quer um up. Então, você está pegando um projeto que não foi feito para você e utilizando ele todos os dias. Ele vai ser desconfortável. Sim. Agora, se é um cara solteiro, eu sou um cara baixo, eu tenho 1,60 m e pouco. O Juan é bem mais alto que eu, tenho 1,80 m. É. Então, para ele já não seria tão confortável, mas ele quer o up. Então, por exemplo, ele é um cara que pode ter uma experiência ruim e falar que o carro não presta, sendo que o problema não é. Então, basicamente, o carro, primeiramente, ele tem que vir com raciocínio, tem base matemática. Você tem uma garagem pequena e é solteiro. Então, o ideal para você é um carro menor. Se você tem uma garagem grande, uma família grande, o ideal seria um carro maior. Então, prioritariamente, você comprar um carro que tem a ver com você, com o seu perfil, Sim. com base na razão. E daí a gente escolhe as emoções, né? Eu, particularmente, eu tinha um carro grande, que a minha é uma Citroën Xara Break, é uma perua. E eu era solteiro. Então era totalmente desnecessário. Só que, como eu disse, além de eu ser mecânico, eu tinha um espaço. Hoje eu já penso com mais razão. Eu estou precisando de um carro menorzinho que leve para um lado para o outro. Nasceu meu filho há 1 ano. Aí a minha esposa leva ele no hospital todo mês para fazer... lá no convênio para fazer a vistoria dele, né? Eu falo que é fazer a revisão. E não faz sentido eu ter um carro grande e gastão para andar tipo 10 km na cidade, entendeu? Então eu peguei um carrinho antigo, 1.0, para poder fazer esse percurso utilizando muito menos recurso financeiro para fazer exatamente a mesma coisa. Agora, quando for para viajar, eu já prefiro um carro maior. Sobre a sua mentalidade empresarial, porque você já tem um canal, você já abriu, como você faz para divulgar o seu trabalho fora da rede social? No caso, você vai divulgar o seu perfil, o seu trabalho, a sua mão de obra, mas fora dos seus vídeos. Hoje, basicamente, como uma cabeleireira de bairro, é boca a boca, entendeu? Mecânico, ele é muito... Tipo amizade, igual mulher com cabeleireiro, entendeu? Você costuma mexer com o carro, o cara pega confiança, ele sempre vai atrás. E Sim. um vai indicando o outro, entendeu? Então, basicamente, hoje, tirando as redes sociais, o meu principal foco para encontrar clientes é o boca a boca mesmo, conversando, a indicação de um para outro. Fábio, dentro das indústrias, tem uma coisa chamada CIPA, Sim. se eu não me engano. E assim, como funciona a CIPA e quais são as responsabilidades que ela tem dentro da empresa? A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes, né? Elas são formadas por colaboradores, tem o dimensionamento certo, né? Tem quantos cipeiros dependendo da quantidade de funcionários das indústrias. Então você faz o dimensionamento lá de X quantidade de pessoas na CIPA. E aí você tem a parte dos indicados pelo trabalhador, né? Que eu acho que, se não me engano, é o presidente, o vice-presidente. E você tem os que são votados, né? Dentro dos trabalhadores. Aí você se candidata lá, tal. E aí você acaba fazendo parte da CIPA se você atingir lá, que tem a quantidade de pessoas. As pessoas mais bem colocadas, vamos supor que são 10 cipeiros dentro de uma indústria. Essas 10 primeiras vão ser vai formar o corpo dos cipeiros, né? É como um sindicato. Isso, mas a ideia não é essa. A ideia da CIPA é ser um braço do setor de segurança do trabalho. Então, assim, porque o técnico, às vezes a empresa tem um técnico ou 2 técnicos, né? Às vezes um engenheiro, mas assim, eles não podem estar em todo o tempo, em todos os lugares, observando, né, os riscos, tudo. Tem gente que confunde muito, né? Fala, pega o cara da CIPA e fala assim, vai lá discutir sobre a nossa cesta básica aqui no Chega. Fala, essa não é a função. Essa não é a lógica da CIPA, né? O pessoal confunde muito como um sindicalista mesmo, mas não é. Então a ideia do cipeiro é estar ali como um olho a mais do corpo de segurança do trabalho. Então, observar comportamentos de risco, situações de risco mesmo, por exemplo, algumas áreas que ele vê ali que está com risco, né? Dá sugestões também de melhoria. Então a ideia da CIPA é isso, é ser um braço a mais do pessoal da área de segurança do trabalho. Eu posso não querer vocês lá dentro? Não, porque isso é normativo. Entendeu? Mesmo que não tenha um técnico, tem que ter uma CIPA, isso já é lei, é por norma. Mas com qualquer quantidade de funcionários ou a partir de tem uma quantidade X de funcionários lá que você tem que ter já um corpo de CIPA. Se não me engano, eu sei que eu não me recordo agora, mas se não me engano, a partir de 20 funcionários já tem que ter... Mas eu não posso me recusar? Não, tem que ter. Tem que ter. Se está dentro se está enquadrado ali, você tem que ter a CIPA, tem que ter. Entendi.
E qual a diferença da PPRA e da PCMSO? O PPRA é o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, tá? Que hoje mudou, né? Teve a mudança também, que é o PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, hoje a gente não fala mais PPRA. E o PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que são os exames que o colaborador tem que fazer, tanto na parte de contratação e às vezes na demissão e também periodicamente, né, anualmente. No caso, mas todos eles se enquadram... Eles se formam um documento último. Então, no Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, no PP, ou no PGR agora, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o anexo também o PCMSO, que aí é o quadro clínico do colaborador, que são os exames, né, o ASO que a gente fala, que é emitido lá. Então, tem um programa de controle médico de saúde ocupacional, que vai anexar junto com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco hoje. Ambos trabalham com o público, né? E como é que é para você, Erickson, lidar assim com certos tipos de clientes? Porque a gente sabe que tem aqueles clientes que, não, tudo bem, tá certo, e tem aqueles clientes que vai te criticar direto da forma que você trabalha, porque o outro faz melhor. É porque fulano é mais barato. Mas assim, às vezes não compensa. Sim. E como você reage com as críticas? É porque dentro desses dois, existem outros dois, né? Existe aquele que peca por inocência, mas existe o malandro, que ele quer saber mais do que você. Por exemplo, eu que posto vídeos no YouTube hoje, tem um perfil dos meus colegas de mecânico que não gostam. Porque eles não sabem lidar com esse outro público. Por exemplo, dentro do cara que ele é inocente, ele é extremamente desconfiado por tudo, mas é porque ele realmente não entende. Ele chega a ser chato. Então, cabe a gente, às vezes, ter essa destreza de explicar de uma maneira que ele entenda. Entendeu? Porque é muito difícil para quem é técnico, independente da área que você seja profissional. Se você convive com muitas pessoas igual você leva o debate no seu nível. Quando você vai conversar com uma pessoa que não entende nada... Por exemplo, uma pergunta que nem eu fiz, que se eu posso me negar a ter, para um cara que já trabalha na indústria, não existe essa opção. Para mim, eu não fazia ideia, entendeu? Então, muitos clientes, eles fazem isso, eles querem tirar as dúvidas, eles olham na internet, aí entra o ponto. Que tem pessoas que se irritam, mas é tão simples, por que você vai cobrar tanto? Aí entra aquela piada, que é aquela historinha do cara que cobrou R$1.000 para apertar um parafuso, né? A questão não era a mão de obra, mas saber onde o parafuso estava. Então, eu acredito que é o futuro, não tem como se negar. Os clientes, cada vez, eles estão pesquisando mais. Então, para quem é honesto, não tem problema quanto a isso. A questão é você saber passar. E tem o malandro. Porque, cara, tem gente malandra em todas as áreas, entendeu? Então, tem muita gente que critica por malandragem. Por exemplo, eu troco a pastilha do seu carro na frente. Aí você pega a estrada e começa a vibrar. Aí você fala, não, mas foi porque você tirou a roda que tirou o balanceamento. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Normalmente esse cliente ele sabe, mas ele tenta empurrar. Esse é um perfil, mas isso tem muito a ver com caráter. Mas os problemas maiores deles falarem mal, na maioria das vezes é falta de diálogo. Um defeito da minha classe, por exemplo, a gente vai fazer um orçamento de suspensão no seu carro. Aí você fala assim, ó, tô com o batente estourado. Você tá me falando. Um defeito que muitos mecânicos têm é o quê? Eu vou trocar o batente, porque você me pediu. Aí continua o barulho. Não, mas eu paguei a mão de obra, eu quero que eu tire o barulho. Não, calma aí, você me pediu para trocar o batente. Aí começa com aquela discussão. Uma coisa que particularmente eu gosto de fazer é o quê? Vamos andar comigo no carro, porque às vezes o que tá te fazendo... A roda do seu carro vai cair, mas você não tá incomodado com isso. Você tá com raiva porque a calota tá fazendo barulho. Sim. Então, às vezes é interessante a gente andar com o cliente para mostrar o defeito que tem no carro. Aí eu dou as opções. Ó, seu carro precisa fazer isso, isso e isso. Dentro disso é o mais importante, a roda que tem que cair. Aí o cara fala, não, eu quero que você prenda a calota para parar o barulho. Beleza, mas ele tá ciente. E uma coisa importante também é você deixar escrito num papelzinho lá. Ou hoje em dia a gente manda um WhatsApp, manda uma mensagem que também serve como uma garantia. Tendo esse diálogo, deixando claro para o cliente o que está acontecendo, a gente não costuma ter problema com reclamação de cliente nesse sentido. Entendeu? É mais uma questão de diálogo. E você, Fábio, qual é a tua... Você participou agora, né, de uma feira. Sim. E no meio disso você ofereceu alguns produtos. E qual a dinâmica que você vê de um cliente que vai comprar um IPI para a empresa dele para ajudar o funcionário? Qual é a grande... Como é que eu posso dizer, formular para você? Qual é o grande desafio
que você tem em vender um hoje, um EPI hoje bom, daquele que você pode falar aqui? O grande desafio é o seguinte, é que o que acontece? Na segurança do trabalho, que, assim, a gente fala que a gente é um mal necessário, porque assim, a gente é obrigado a estar lá. Então, assim, muitas vezes tem indústrias assim, que se ela pudesse não ter, não teria o profissional, não usaria direito o EPI e tal, compraria do mais barato, entendeu? Justamente isso, porque assim, o Tec Segurança, ele está lá porque a norma exige, a partir de 100 funcionários, é isso. E o maior desafio é enquadrar mesmo, assim, é vender o EPI porque assim, de forma correta. Porque às vezes o cara fala, não, eu quero uma luva que proteja o colaborador, mas qual luva? Que tipo? Ah, eu quero uma bota, tá, mas qual o risco? Então, assim, ainda tem algumas situações em que ainda carece de informação. Sim. Entendeu? Tem indústrias já renomadas, requintadas, que já sabem, e mesmo assim ainda acontecem alguns equívocos. Mas é a informação, porque assim, infelizmente, até eu dando palestras, eu fiz 2 ETECs aí recentemente, uma em Mogi das Cruzes e outra em Caieiras, que eu fui dar palestra, né? Eu levo meus equipamentos, falo da importância do EPI e tudo, e eu falo um pouco da profissão do promotor técnico. Tem uma carência no mercado de profissionais na área do EPI ainda com bagagem de informação, não tem. Tem hoje vendedores com mais capacitação, informação técnica. Então é um mercado que quem se especializar ainda tem um mercado vasto aí para ter emprego para bastante tempo. Então assim, a gente tem uma carência de profissionais ainda no setor da parte, né, de desenvolvimento de EPIs que ainda está escasso. Então o grande desafio é isso, é porque a gente ainda carece de muita informação da parte do profissional que vai vender e muitas vezes também da parte de quem vai comprar. Então o desafio no setor de EPIs é saber trabalhar bem a informação, vender o EPI correto, mais adequado, né? Porque acontece, se o cara comprar o EPI errado. Vou dar um exemplo meio chulo aqui, mas, por exemplo, quem aqui já fez, você já pintou portão? Já. Aí pegou, vai manusear... Uma luva de algodão toda furadinha, né? Vai mexer com água rasa, com thinner, ou então o pessoal pega uma luva, que a gente fala, né? Uma luva de látex aí, que é látex natural, para manipular água rasa, né? Tudo que é a base de hidrocarboneto, nessa tinta ali. Aí mexe ali, a luva começa a derreter em contato com o solvente. Por quê? Porque é um material, o látex não é apropriado para uso com hidrocarboneto. É igual aquela luva de lava-louça? É isso aqui, ó. Eu já tentei pintar com ela e você ela... trouxe alguns aí para você dar uma demonstração. Então, esse é o grande desafio. Então, que tipo de luva eu vou orientar para um pintor? Se você vai pintar a base de água, é uma coisa, que não é um agente agressor muito grande, né? Porque a própria água mesmo em contato só com a pele, você muito tempo manipulando água, é normal que sua pele comece a ficar dar algum probleminha. As diaristas têm problema com detergente, cândida, né? Isso, então assim, então eu tenho que saber a luva ideal para eu indicar pro pintor que vai trabalhar com água rasa, com solvente ali. O cara vai manipular a gasolina, o óleo, entendeu? Então assim, existe material específico, não é o látex, vai derreter. Aí tem que ser o material nitrílico, que a gente fala, que é a base de petróleo. Isso aqui a gente fala que o látex é natural, é uma proteína. E como você pode me falar que você escolhe esses produtos? E você fala assim, não, esse aqui é adequado para esse tipo de profissão. Como você escolhe? Avaliação do risco. Entendeu? Então, o que eu vou perguntar para o cara? Qual que é a sua atividade? Tá. A gente está focando aqui em luva, mas isso é para qualquer tipo de EPI, sim, tá? Então, cara, vou trabalhar manuseando chapas. Tá, eu trabalho numa metalúrgica. Tá, essa chapa tem óleo? Tem. Porque, às vezes, para fazer o corte da chapa, tem que ter aquele óleo lá para facilitar o corte. Tá, esse óleo é a base de petróleo, hidrocarboneto? Então, eu já sei o tipo de material para resistir isso. Contrapartida, tem o quê? Tem risco de corte, a chapa tem aquela rebarbação que pode, de repente, rasgar a luva e me cortar? Tem. Então, eu já sei que eu tenho que ter uma luva com resistência a corte e com um banho, né? Ou na palma, ou total, dependendo da quantidade de óleo, que vai resistir ao óleo.
entendeu? Uma coisa que aconteceu comigo mesmo, eu trocando óleo com carro quente, e eu fui usar o de soldar, que é tipo couro, né? Sim. Nossa, me queimei do mesmo jeito, porque ele absorveu o óleo e ficou queimando. E eu tentando tirar e o negócio encharcado de óleo. Porque o correto era um liso de borracha, Você né? fala no avental. O avental. É. O avental que eu tava usando, o avental de soldar, eu tava soldando o escapamento e fui trocar o óleo e não tirei. Aí na hora que, dependendo de como a E óleo bacia vai quente. trocar o óleo, ela é arredondada. Então dependendo de como o óleo cai, ele faz uma... Sim, que respinga. Ele Isso pegou aí e já foi. não é uma questão do seu patrão. Você Não, meio- eu tinha usado errado. Você que Isso. notou que usou errado. Isso, porque como ele é de couro, o soldador costuma usar, né? É, a gente fala de raspa, né? Isso, de raspa. E ele é como se fosse um pano grosso. E o óleo que a gente pegou, absorveu e ficou queimando. E até eu tirar, desamarrar, tive que ficar segurando ele assim, ó. Sendo que o correto era usar um de couro, que não, um de borracha, na hora que ele pegasse, ele escorregasse. É, e isso não é só você não, né? Você pega dentro de indústria, dimensionamento de EPI totalmente incorreto. Ó, eu tinha feito uma pergunta seguinte, se eu tinha a opção de negar você para lá, porque como ele disse, às vezes fica enchendo o saco, né? Você quer trabalhar, o cara não deixa, tem que fazer certo. E se eu quiser colocar, por exemplo, eu tiver uma oficina pequena e eu quiser trazer essa cultura para dentro da minha oficina? Nada impede. Porque assim, a norma diz que... Ah, Fábio, a norma diz que a partir de 100 funcionários tem que ter um técnico de segurança. 101 tem que ter um técnico. Sim. Ah, mas eu tenho menos. E se eu quiser contratar um técnico? Nada impede. É melhor ainda. Mas aí, no caso, você contrata esse técnico fora a parte da parte burocrática, né? No caso que a CIPA manda ter 101, mas eu tenho 5 funcionários. Na verdade, porém a eu norma, preciso- né? A norma fala que eu tenho que ter, a partir de 101, tem que ter um técnico, né? Normativamente. Aí eu posso ter, vai se enquadrar do mesmo jeito. Ah, Fábio, isso eu não... Por exemplo, o que acontece muito é que as empresas que não atingem aí o quadro de funcionários aí, mínimo para ter um técnico, eles acabam contratando um pessoal de consultoria para fazer isso. Porque assim, às vezes você tem 2, 3 funcionários, você já tem que fazer exame nele, ser registrado. Então você contrata ali uma empresa para fazer o ASO, né, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Todo ano tem que ir lá. Então, pô, se eu tenho 10 funcionários, não preciso ter técnico, mas eu posso contratar uma empresa, uma consultoria que vai me cobrar lá um X por mês, né? Porque um salário médio de técnico hoje no mercado aí, registrado aí, em média, esse é 4, 4,5. Aí dobra, né? Porque se você paga as previdências certinho. Pô, eu vou pagar de repente uma mensalidade de uns 900, R$ 1.000 para uma consultoria fazer esse trabalho. Então essas empresas acabam optando por isso. Sim. Aí depois que passar, não, aí já tem que contratar o técnico mesmo, mas... No caso da Worker, ela tem quantidade mínima ou máxima para trabalhar em empresas? Não, aqui qual a função da Worker? A Worker, na verdade, até falar um pouco, hoje eu sou um profissional da Worker PIs, né? Faz parte do grupo Ferragens Negrão, que é a matriz em Curitiba, mas tem unidades aí praticamente no Brasil todo. Então, assim, a Worker, hoje ela é uma empresa distribuidora de materiais. A divisão de EPI, que eu trabalho, é uma das divisões. Mas hoje ela tem ferramental lá, uma família gigante de ferramentas, que hoje concorre com Bosch, DeWalt, com Stanley, né, na parte de ferramentas, né, tanto de máquinas elétricas, né, pneumáticas, também ferramentas manuais. Então, é uma empresa hoje gigantesca, com um faturamento médio do grupo mensal em torno de 300 milhões. Mas foi uma empresa que começou também bem pequena, né? Começou lá atrás, começa lá em Curitiba. Eu acho que o nome dela, Ferragens Negrão, na verdade vem de uma rua lá, né? Que o sobrenome do nome da rua lá era Negrão, né? Pelas informações que eu tenho. E tem 50 anos, então começa pequeno, como toda empresa, e hoje é uma gigantesca, né? Então, como eu te falei, o nosso stand na FEICOM, né? Inclusive o nosso presidente atual foi lá visitar, acabou fazendo um discurso lá, estava vendo o vídeo até agora há pouco. E aí é o maior stand, 800 metros quadrados, uma ilha gigantesca, sabe, bonitona lá. Então, assim, como toda empresa começou pequena. E hoje é um império, né? A gente fala no ramo de atacados, né? Que a gente fala que é um grande atacado que atende aí, hoje depósitos de construções, pessoal de home center. Agora, na parte do EPIs, a gente atende indústrias, né? O segmento específico de EPI para atuação em indústria.
Então, e profissionais técnicos no setor de EPI hoje. Aqui em São Paulo eu sou técnico, cuida de São Paulo, todinha. A gente tem o Carlos, que é do Paraná, tem a Sheila, que é de Santa Catarina, o Leandro, fica em Minas Gerais, e o Igor fica no Rio Grande do Sul. Então, a princípio, o nosso corpo técnico é Sul e Sudeste. E a ideia é expandir isso para Centro-Oeste, Nordeste, né? A equipe está crescendo. Crescendo. Cada mais, o ramo de EPI, assim, eu sou desde 2007 do ramo. Já passei por diversas empresas, né? Outros fabricantes também. E sempre no ramo de EPI. Então, assim, mas a equipe Worker EPIs hoje, apesar da marca, a marca ter bastante tempo, a marca Worker, a Negrão tem 50. Sim. Então, a Worker é uma marca deles, né? Assim, então, como outras que a gente tem também, que aqui até no catálogo, a Callan, Collins, entre outras aí. Deixa eu dar uma olhada nesse catálogo. Olha, gente, quem quiser contratar, então, esse grupo de IPIs, tá? Pode estar deixando também, Fábio, Vou deixar o contato. Seu contato, seu Instagram, para caso alguém queira tirar dúvida com você. Sim. Entendeu? Ó, quem quiser anotar aí o telefone aí é o 11 97544 3485, que aí a gente conversa a respeito de... Você que tem uma indústria, eu trabalho dentro de uma indústria, né? Eu quero, às vezes, tirar dúvida também, com a disposição. Tem bastante variedade, né? Sim, hoje a gente tem muita coisa aí dentro de luva, óculos de proteção, botinas, colete de segurança, máscara de solda, mangotes, joelheira. Contratar. Tem bastante coisa. Fábio Almeida, ele deixou o contato. Seu contato no Instagram é qual? Instagram é Fábio 13 Almeida. 13 por causa da minha data de aniversário, tá? Erickson, quem quiser te achar pessoalmente, onde você trabalha hoje? Hoje eu trabalho no estacionamento do Sonda em São Bernardo do Campo, na oficina Jomo. Mas quem quiser falar comigo pelas redes sociais é Erickson Master Mecânica. Entendeu? É apenas Erickson Master, mas a mecânica você vai me achar mais fácil. E em todas as redes sociais. E o meu telefone para contato é 95389-2522. 11, São Paulo. Gente, então lembrando que mais uma vez agradeço a participação de vocês aqui. Agradeço toda a explicação que você deu. Quando eu for comprar um carro, já sei que eu tenho que comprar um carro importado. Então também já agradeço a explicação. Quem quiser contratar, entrar em contato com eles, tá o número que eles deixaram, tá a descrição do perfil deles. Para te achar no Instagram é Erickson Master Mecânico. Isso, Erickson Master. Para te achar pessoalmente é só ir no Sonda em São Bernardo do Campo. Exatamente, na oficina Jomo. E você, para te achar pessoalmente, no caso dentro da Work, onde a gente pode encontrar aqui em São Paulo? Na verdade aqui eu saio da minha base, né, que eu falo que a minha base é a minha casa, então vai ser pelo meu telefone mesmo. Então assim, nós não temos loja aqui, né, nós atendemos distribuidores aqui na região de São Paulo, né, não vou dar nome de um ou outro, né, para não gerar nenhum problema, mas dentro de distribuidores de EPIs você encontra a marca Worker, né, Worker EPI, no segmento específico de EPI aqui em São Paulo. Gente, o podcast está chegando ao fim. Agradeço a todos vocês que acompanharam. Queiram tirar mais dúvidas, podem entrar em contato com eles. O número deles está no vídeo. A descrição do perfil deles está no vídeo. Agradeço muito a você, Erickson, por ter tirado bastante dúvida. Agradeço você também por ter tirado bastante dúvida. Mais uma vez agradecendo a Pontual Digital pelo espaço, pela equipe completa que a gente tem aqui. Agradecer também a todos os colaboradores, como a DK Modas, como a VIP Perfan, que fica no Shopping Itaquera, no primeiro piso, em frente aqui de estoque. A Mimimei, que é um quiosque da Stanley, que fica no segundo piso, em frente ao E-Pink. Agradecer também ao Vambora Bar, que é um dos nossos patrocinadores, você que quer curtir uma balada em São Paulo. Então, é isso. Mais uma vez agradeço toda a audiência, agradeço você, Walter, por ter toda essa equipe. E, gente, o podcast chegou ao fim, mas quarta-feira que vem estamos aí de novo. Eu, junto com a Pontual Digital, e os convidados para poder dar o melhor do podcast para vocês. Um abraço.